Bom dia! Hoje nós iremos estudar a lição 2 do Aprova Brasil, que é sobre números e sequências numéricas. Como eu já falei ontem, é importante que você leia e interprete essa primeira questão da atividade para resolver o restante da página. Vamos lá, atividade 1. Quem fez mais pontos no jogo? Foi João ou Marcela? Vamos ver, temos aqui o João, ele fez 2.608 pontos. E a Marcela fez 2.603 pontos. Para você saber quem fez mais pontos no jogo, você vai comparar esses dois números. 2.608 e 2.603. Qual é o maior? É 2.608 ou 2.603? O número maior é o número 2.608. Então, respondendo à pergunta, quem fez mais pontos no jogo? Foi João ou Marcela? Quem fez mais pontos foi João, porque o número 2.608 é maior. Compreenda. Para responder à pergunta da atividade, é preciso comparar dois números para verificar qual deles é maior ou calcular o total de pontos obtidos por João e Marcela. Para responder à questão da atividade, como eu já falei anteriormente, é necessário comparar, os dois números para saber qual é o maior. Você vai marcar. Responda o item A. Considere os números 102 e 89. Decompõe esses números escrevendo a adição dos valores dos algarismos que os compõem. Depois, preencha os quadros. Temos aqui o numeral 102. Você vai decompor esse numeral. O numeral 102, centena. O numeral 102 tem quantas centenas? Tem uma centena mais quantas dezenas? 0 dezena, tá aqui o 0, mais 2 unidades. Para facilitar a sua compreensão, você pode colocar em cima do numeral as ordens. A primeira ordem, que é a unidade, você coloca o 1 em cima do 2. A segunda ordem, que é as dezenas, você coloca o D em cima do 0. E a terceira ordem, que é centena, coloca o C em cima do 1. Isso significa que o número 102 possui 2 unidades, 0 dezenas e 1 centena. Na hora de decompor, fica dessa forma. O número 89, você vai colocar da mesma forma. U de unidade em cima do 9 e D de dezena em cima do 8. Que vai ficar 8 dezenas mais 9 unidades. Está aqui o esquemazinho, basta você completar, olha. Está aqui o esquema já dividido. O 2 vai ficar, ele pertence às unidades, ele vai ficar embaixo do U, o 0 embaixo do D e o 1 embaixo do C. 89, o 9 pertence às unidades, ele vai ficar embaixo do U e o 8 embaixo do D. No número 102, qual é o algarismo de maior valor posicional? O algarismo de maior valor posicional é o algarismo 1, porque ele está pertencendo à ordem das centenas. E as centenas é maior que as dezenas e maior que as unidades. Então, é o algarismo 1, porque ele está pertencendo à ordem das centenas. E no número 89, qual é o algarismo de maior valor posicional? O número 89, o maior algarismo de valor posicional é o algarismo que está pertencendo às dezenas. Por quê? Porque as dezenas é maior que as unidades. Então, aqui o algarismo de maior valor posicional é o algarismo 8, porque ele está pertencendo às dezenas, que vale 80, 8 dezenas dá igual a 80 e 9 unidades dá igual a 9. Então, o maior valor posicional é o 8.
A ordem do algarismo de maior valor de um número é a ordem de grandeza desse número. Qual é a ordem de grandeza do número 102 e a do número 89? Veja, vamos refletir aqui o que diz aqui o comentário da questão. A ordem do algarismo de maior valor de um número é a ordem da grandeza desse número. Vamos ver. Qual é a ordem da grandeza do número 102? Devemos observar, o 102 tem unidades, dezenas e centenas. A ordem da grandeza é a maior ordem, que é a ordem das centenas, no caso aqui. A ordem das centenas. E a do número 89? 89 é formado de unidades e dezenas. E a ordem da grandeza é a de maior ordem, no caso aqui é a das dezenas, que é 8. Então, no número 102, a ordem das grandezas é as centenas, porque é a maior ordem. E a ordem do número 89, a ordem de grandeza, são as dezenas. Você vai escrever aqui nessas linhas. Qual deles tem a maior ordem de grandeza? Qual é o maior? Claro, né? O número que tem a maior ordem de grandeza aqui é as centenas, porque as centenas é maior que as dezenas. Então, aqui você vai colocar qual deles tem a ordem de grandeza, a maior ordem de grandeza. Você vai colocar o número 102, que é a ordem das centenas. Qual é esse número? Aí você vai colocar aqui, 102 é maior. Agora, represente no quadro abaixo os pontos de João e de Marcela. Nós temos que ver a quantidade de pontos que João fez, né? Vamos pegar lá na questão anterior, os pontos que João fez. João fez 2.608 pontos. Nós temos que completar aqui 2.608 pontos. E Marcela fez, temos que procurar aqui, 2.603. Marcela fez 2.603. Você vai responder. A ordem de grandeza desse número é a mesma? Sim, né? A ordem de grandeza desse número é a mesma, que é unidade de milhar, que é a maior ordem. Eles são iguais? Não, eles não são iguais. Só a ordem da grandeza que é igual, né? O número em si, ele não é igual, só a ordem das grandezas. Compare os algarismos da ordem das unidades de milhar. Pronto, aqui nós vamos comparar só os algarismos que estão na ordem das unidades de milhar. Eles são iguais? Sim, né? 2.000. O número não é igual, só o algarismo da ordem das unidades de milhar que é igual. Compare os algarismos da ordem das centenas. Vamos ver aqui as centenas. Centenas são iguais? Sim, que são 6, né? 6 centenas e aqui também 6 centenas, que representa 600. Compare os algarismos da ordem das dezenas. Das dezenas são iguais? São, né? Que é 0 e 0. Compare os algarismos da ordem das unidades. Eles são iguais? Não. O da ordem das unidades, do João é 8 e da Marcela é 3. Como 8 unidades é uma quantidade maior que 3 unidades, o número 2.608 é maior que 2.603. Quem fez mais pontos no jogo? Como nós já respondemos na questão anterior, quem fez mais pontos foi o João, né? Atividade 2. Se você conseguir responder essa primeira questão, você vai conseguir responder o restante da página.
qual é o maior número de 4 algarismos sem repeti-los que Paulo pode formar com os números desses cartões? Temos aqui o algarismo 0, o algarismo 4, o algarismo 1 e o algarismo 2. Ele vai ter que formar um número com 4 algarismos sem repetir. Ele tem que formar o maior número possível. Para ele formar o maior número possível, ele tem que procurar o algarismo de maior valor e colocar na ordem das grandezas. No caso aqui, o algarismo que tem maior valor é o 4. Ele vai colocar o 4, primeiramente. Depois, procura o outro maior, que é o 2. E depois, o outro maior é o 1. E depois, o último é o 0. Vai ficar 4.210. Então, o maior número que ele pode formar com esses algarismos é 4.210. Esse é o maior número que ele pode formar. O item B, compreenda. Paulo quer formar um número de quantos algarismos? Ele quer formar um número de 4 algarismos, porque ele só tem 4 cartãozinhos e ele não pode repetir. Que números podem ser formados com todos os algarismos dados nos cartões? Você vai escrever aqui 3 exemplos de números que podem ser formados com esses algarismos, utilizando os 4 algarismos. Pode ser 4.120, pode ser 2.140, pode ser 1.420, tem inúmeras possibilidades. Você vai escrever aqui, formar números que poderão ser feitos com esses 4 cartõezinhos, números de 4 algarismos. Você vai escrever aqui. O que é preciso fazer para responder à pergunta da atividade? O que é preciso fazer? É preciso, para responder à pergunta da atividade, vamos voltar aqui na pergunta para vocês lembrarem. Qual é o maior número de 4 algarismos sem repeti-los que Paulo pode formar com os números desses cartões? Então, para responder essa atividade, é preciso obter um número de 4 algarismos, formado com esses cartõezinhos. O maior número possível. Qual é a ordem de grandeza do número a ser formado? A ordem de grandeza aqui é o 4, que está pertencendo à ordem das grandezas, que está pertencendo à unidade de milhar. Então, a ordem das grandezas aqui é unidade de milhar. Preencha com os algarismos dos cartões acima, depois complete. Aqui nós temos alguns números dos cartões acima e você vai preencher. No caso aqui, pode ser 0, 2, 4. O algarismo 1 aqui, ele está pertencendo às unidades de milhar. Ele vale 1.000. O 2 também está pertencendo às unidades de milhar. Ele vale 2.000. E o 4 está pertencendo também às unidades de milhar. Ele vale 4.000. Agora, complete todas as possibilidades de um número começar com o algarismo 4. Pronto. Colocamos aqui esses números usando esses mesmos algarismos aqui. Todos eles começam com 4. Você vai formar outros números, não pode repetir. Vai colocar o 0, 1 e o 2 e vai formar outros números. Temos aqui mais 6 possibilidades que vocês poderão formar, O item D. Qual é, então, o maior número que Paulo pode formar? O maior número que Paulo pode formar, como eu já falei anteriormente aqui na questão, é 4.210. Esse é o maior número que ele poderá formar.